Olá, olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar aqui mais uma revisão, trazendo uma novidade, né? Profissionalizando um pouco mais os tutoriais. Via de regra nós fazíamos só com o computador, agora nós montamos aqui um estúdio para ter uma qualidade um pouco melhor de som, levar aí para os nossos alunos uma alternativa melhor para estudar aí para as suas provas, né? Nós trazemos aqui Direito Penal 2, esse tutorial ele está direcionado para a prova oficial 2, que será aplicada em breve. Mas antes de nós falarmos aqui propriamente da nossa prova, vamos fazer aqui um passeio, porque para chegarmos onde nós chegamos, nós passamos aí pela parte geral do Código Penal brasileiro. Então, do artigo 1º até o artigo 12 do Código Penal, nós tratamos especificamente da aplicação da lei penal. Aplicação da lei penal, onde são estudados os princípios, são estudados aqui a lei penal no tempo, a lei penal no espaço, territorialidade, princípio da anterioridade, reserva legal e outras aplicações, né? Isso vai metade do primeiro semestre. Já em continuidade, quando nós iniciamos a nossa matéria, passamos lá a estudar do artigo 13 até o artigo 28. Aqui está a chamada teoria geral do delito, teoria geral do crime, né? Você vai lá, vai fazer um concurso, olha lá no edital, tem duas palavras, do crime. Essa é a temida teoria geral do delito, que não é tão complexa, mas exige sim uma atenção e uma leitura da lei seca, uma leitura da doutrina e o caderno, né? A aula que eu sempre falo para meus alunos, tem o seu caderno, que será lá o seu material caseiro. Então, desculpe, dando continuidade aqui, né? No artigo 13 é estudado aqui a questão do crime consumado, crime tentado, né? Artigo 14, diz-se o crime consumado quando neles estão presentes todas as definições, todos os elementos de sua definição legal. Tentado, quando não se consumam por circunstâncias alheias da vontade do agente. E o parágrafo 1º que traz lá a questão da forma de punição do crime tentado. Pune-se o crime tentado com a pena do crime consumado de qualquer forma, aumentada lá de 1/3 a 2/3. Na sequência, é estudado aqui, no artigo 29 ao artigo 31, é estudado aqui o concurso de pessoas, e o iter criminis. Esse meu T aqui tá feio, né? Tenho que melhorar aqui a minha escrita. Vamos lá. Iter criminis. Que significa o caminho do crime. Por qual caminho percorre para que um crime seja cometido, né? Aí estudamos do 32 até o 58, até o artigo 58, estuda-se a teoria geral da pena. Aí aqui se aplica os conceitos de pena, substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a pena de multa, a substituição da pena privativa de liberdade por multa, estuda-se a detração, estuda-se a questão da aplicação da pena propriamente dita, que vem aí a partir do artigo 59 até o artigo 68. Artigo 68, que trata aqui da aplicação da pena. E aqui aprende-se a fazer o cálculo da pena, que foi até onde nós
paramos, né? Mas a nossa prova vai ser até ali no concurso de pessoas. De qualquer sorte, senhores, de qualquer sorte, existe um caminho para o sucesso. Existe a tríade do sucesso. Leitura da lei seca, leitura da doutrina, o caderno, que vai ser o seu material caseiro. E ao depois, lá, resolução de questões. Mas assim, eu sempre falo com meus alunos, tenha disciplina, tente ler pelo menos 5 artigos lá do Código por dia. Da Constituição Federal, por exemplo. Se você lê 10 artigos todos os dias, em um semestre você terá lido lá quase 5 vezes aí a Constituição Federal. Então, meus amigos, vamos lá, vamos avançar, né, na matéria de hoje. Vamos tratar aqui dos crimes pré-terdolosos, né? Crime pré-terdoloso que está lá, já em sede de revisão, no artigo 19 do Código Penal Brasileiro, né? Então, o crime pré-terdoloso nada mais é que uma espécie de crime agravado pelo resultado, né? Lembrando que existem várias espécies de crimes aí que são agravados pelos resultados, ou crimes qualificados pelo resultado. Eu tenho o crime doloso agravado pelo dolo, por exemplo, o homicídio qualificado. Veja só. O tipo penal lá do artigo 121, ele traz em seu preceito primário uma descrição. Matar alguém. E no preceito secundário, no caput do artigo, ele traz lá a cominação da pena. Pena de 6 a 20 anos. Porém, a depender das circunstâncias em que esse crime é praticado, ele passa a ser qualificado. Essa circunstância causa uma mudança no preceito secundário e este crime ele é qualificado, né? E o que vai mudar? Vai mudar a pena. Ela sai dos 6 a 20 anos lá do caput e passa a ser de 12 a 30 anos lá pelo parágrafo 2º do artigo 121. Temos também o crime culposo agravado pela culpa. O exemplo aqui é o incêndio culposo agravado pela morte culposa. Temos o crime culposo agravado pelo dolo, né? Um exemplo, a omissão de socorro qualificada pela... o crime culposo, né? Qualificado pela omissão de socorro. E temos o crime doloso agravado pela culpa, que é o que nos interessa aqui, ó. É o que nos interessa. O crime doloso, que ele se agrava na culpa. E o exemplo é a lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte, a lesão corporal prevista lá no artigo 129 do Código Penal. O crime doloso agravado pela culpa, este aqui, ó, crime doloso, meus amigos, agravado pela culpa, ele é chamado de crime pré-terdoloso ou pré-terintencional. O que significa dizer? Que este crime, ele tem uma conduta inicialmente dolosa e na sequência ela é culposa. Por exemplo, eu quero matar aqui o meu colaborador, né? O meu parceiro aqui, o Agil. Né? O Agil está aqui do lado, né? E eu intenciono matá-lo. O que eu faço? Aliás, eu não quero matá-lo não, eu quero lesioná-lo. Eu estou com ânimos vulnerandi. Eu vou lá e desfiro um golpe, né? Desfiro lá um soco no rosto do Ageu. Mas o soco foi muito forte. Né? O Ageu cai, bate a cabeça numa pedra e morre. Perceba que inicialmente eu tinha a intenção de lesionar. A conduta de lesionar é dolosa. Porém, o resultado morte eu não aceitava ele. Eu não queria ele. Porque se eu quisesse, eu aceitasse, seria dolo eventual. Né? Então, como eu não queria e não aceitava, mas era previsível que isso acontecesse, eu tenho lá a culpa. Então, essa segunda conduta ela é culposa. Estamos diante de um crime pré-terdoloso ou pré-terintencional, onde há uma conduta dolosa inicialmente e culposa no final. Daqui o conceito, ó. Olha só o conceito trazido pela doutrina, né? Rogério Sanches Cunha traz este conceito, né? No crime pré-terdoloso, o agente pratica delito distinto do que havia projetado cometer, advindo da conduta dolosa, resultado culposo mais grave do que o projetado. Eu projetei
lesionar aqui o Ageu e acabei causando lá o resultado morte, né? Cuida-se de figura híbrida, havendo verdadeiro concurso de dolo no antecedente e culpa no consequente. Eu tenho na conduta antecedente dolo e em concurso culpa no resultado consequente, né? Temos lá os elementos do crime préter doloso. Quais seriam? Primeiro, né? Conduta dolosa visando determinado resultado. Então, naturalmente que a conduta inicial deve ser dolosa. Provocação de resultado culposo, e esse resultado deve ser culposo. Por quê? Porque se eu intenciono esse resultado, ou assumo o risco de produzi-lo, eu não falo de culpa, lá do artigo 18, inciso 2. Eu falo de dolo. Artigo 18, inciso 1, traz lá. Disse o crime, inciso 1, doloso, quando o agente quis o resultado, ou assume o risco de produzi-lo. E este é mais grave do que o desejado. Eu tenho que ter nexo de causalidade. Eu tenho que ter nexo causal entre a conduta e o resultado. E, por fim, tem que ter lá tipicidade, né? Tipicidade, que é lá mais um dos elementos da conduta. O que é tipicidade? Só lembrando, né, gente? Só lembrando, tipicidade é o encaixe da conduta praticada aqui no mundo fenomênico com aquela conduta prevista aqui em cima no mundo das hipóteses. Por exemplo, aqui hipoteticamente no mundo das hipóteses está escrito assim, ó, matar alguém. Aqui no mundo fenomênico eu vou lá e mato o Ageu. O que acontece? Enquadra-se esta conduta perfeitamente. Esse encaixe perfeito, esta subsunção do fato ao tipo, se chama tipicidade. Então vamos lá, né? Aí aqui uma observação, né? Muito importante essa observação, importante pra caralho. O resultado deve ser culposo. Deve estar enquadrado lá no artigo 18, inciso 2 do Código Penal Brasileiro. Porque se ele não for culposo, eu estarei no artigo 18, inciso 1, e estarei diante do dolo. Tudo bem, senhores? Então vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa revisão, né? Tratando da reincidência, o reincidente em crime préter doloso deve ser tratado como reincidente em crime doloso ou culposo. Perceba, eu tenho uma figura híbrida, onde há um verdadeiro concurso entre o dolo e a culpa. Dolo na conduta inicial e culpa na conduta final. E quando eu vou analisar a reincidência, lembrando que nós estudamos a reincidência lá na aplicação da pena, a reincidência ela é uma agravante. Ela é uma agravante, inclusive, que prepondera sobre as demais, com exceção da atenuante da menoridade e da senilidade, né? Mas e aí? Diante do caso concreto aqui, né? Qual vai ser a reincidência? Dolo ou culpa? Olha só, senhores, o que traz a doutrina, né? Dependendo da resposta, podemos estar excluindo o condenado reincidente determinados benefícios, como, por exemplo, o sursi. O sursi, previsto lá no artigo 77, ele não é permitido para reincidentes em crimes dolosos. Mas e se eu sou reincidente em crime culposo? Eu tenho direito a sursi. Como que eu vou fazer então, né? A resposta trazida, né, pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão, que trata-se de um crime doloso qualificado pela culpa. Logo então, se é um crime doloso qualificado pela culpa, o reincidente em crime préter doloso, ele é reincidente em crime doloso, né? Crime doloso que se qualifica pela culpa. Então, vamos continuar, né? Tratando aqui agora especificamente do concurso de pessoas. Mas antes do concurso de pessoas, senhores, é importante nós relembrarmos duas teorias que foram estudadas lá no início, quando nós estudamos o conceito de crime. Nós estudamos 3 conceitos de crime. Primeiro conceito de crime, conceito material. Crime é uma conduta humana indesejada, causadora de lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico penalmente tutelado sob ameaça de sanção.
Esse é o conceito material de crime. Depois nós estudamos o conceito formal de crime. O que é o conceito formal? O conceito formal, crime é aquilo que está definido na lei penal. E por último, nós estudamos o conceito analítico de crime. Aqui no conceito analítico de crime, senhores, vejam, né? Nós vimos que o crime, ele tem três substratos. Relembrando, né? Relembrando as nossas aulinhas lá. Primeiro substrato é o fato típico. Depois a ilicitude e depois a culpabilidade, que não pode ser confundido com culpa. Culpabilidade é aquele pressuposto de aplicação da pena. Se a pessoa pode, né, lá receber uma reprimenda. O fato interessante é que até 1984, o Código Penal brasileiro, que é da década de 40, ele era causalista. Com essa reforma de 84, o que acontece? O Código Penal brasileiro, ele passa a ser finalista. E uma das diferenças é que no causalismo, o dolo e a culpa eram estudados na culpabilidade. E no finalismo, onde se analisa qual era a finalidade do agente ao praticar a conduta definida como crime, ele é estudado no primeiro elemento do fato típico, que é a conduta. Primeiro elemento do fato típico, que é a conduta. Então, o dolo e a culpa migram da culpabilidade para a conduta. Só pode haver crime se foi praticado com uma conduta dolosa ou com uma conduta culposa. Né? Então, interessante para relembrar, esse aqui é o conceito analítico de crime, cada um desses substratos tem lá os seus elementos, né, do fato típico a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade, isso nos crimes materiais, nexo normativo nos crimes formais. A ilicitude é aquilo que não é lícito, que vai de encontro ao ordenamento jurídico brasileiro, né? A culpabilidade tem como elemento a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e, por último, lá, a exigibilidade de conduta diversa. Então, passamos aqui ao estudo para a nossa revisão, né, série de revisão do concurso de pessoas. Concurso de pessoas lá do artigo 29 até o artigo 31 do Código Penal. Vamos lá, pessoal, olha só. Digamos que eu pratique uma conduta criminosa. Homicídio. Eu posso matar alguém sozinho? Posso, eu posso. Mas duas pessoas podem matar outra também, né? Duas pessoas podem combinar lá, eu vou chamar alguém, ou eu vou segurar, ou eu vou trazer a arma, ou eu vou te ajudar. Então, o concurso de pessoas é quando duas ou mais pessoas praticam um ou mais crimes. Duas ou mais pessoas praticam um ou mais crimes. E nós vamos verificar aqui que para cada uma dessa forma de atuar tem uma descrição, né? Iniciando lá pelo artigo 29 do Código Penal brasileiro, né? A doutrina também chama o concurso de pessoas de concurso de agentes ou codelinquência. Você pode se deparar aí com esses dois termos, né? Então, o conceito aqui doutrinário, há concurso de pessoas quando a infração penal é praticada por duas ou por mais pessoas, né? Agora, isso aqui é importante, né? Espécies de crimes quanto ao concurso de pessoas. Quais são os crimes que podem ter, né? Então, inclusive, isso aqui é exige, né, uma compreensão um pouco mais detida pelo seguinte, ó. Eu tenho os chamados crimes de concurso eventual, que é o crime monossubjetivo ou unissubjetivo. Por que ele é eventual? Porque eventualmente pode ser praticado em concurso. É o crime que pode ser cometido por uma só pessoa, como o exemplo que eu dei. E eventualmente,
pode ser praticado por duas ou mais pessoas, né? E eu tenho o crime de concurso necessário. Qual que é a diferença, senhores? Observem, olha só. No primeiro caso, não se exige duas ou mais pessoas para que o crime seja cometido. Por isso que ele é um crime de concurso eventual. O crime pode ser cometido por duas pessoas, mas pode ser cometido por uma só. Já neste caso aqui, no crime de concurso necessário, o próprio nome já diz que o concurso é necessário. Se não tiver concurso, nem o crime existe. O concurso é uma elementar do crime, é uma elementar do tipo. É o crime que só pode ser cometido por duas ou mais pessoas. Por exemplo, a associação para o tráfico. Não tem como eu me associar comigo mesmo para praticar o tráfico de drogas, né? Então, este é o crime plurissubjetivo, também chamado de crime de concurso necessário, né? Então, aqui alguns exemplos, né? A associação criminosa, o artigo 288 do Código Penal Brasileiro, né? O artigo 35 da Lei de Drogas, o crime de rixa, do 137, aí, entre outros, né? Entre outros. Então, vamos verificar aqui, com relação aos crimes de concurso necessário. Alguns deles, né? Os plurissubjetivos. Nós temos os chamados crimes plurissubjetivos de condutas paralelas, é aqueles em que os agentes se auxiliam na obtenção de um resultado, por exemplo, a associação criminosa, cada um fica responsável por uma parte, né, no cometimento do crime. Um vai dirigir o carro, o outro vai levar as armas, o outro que vai arrombar a porta, e assim por diante, né? Crime plurissubjetivo de condutas contrapostas são aqueles em que os agentes praticam as condutas uns contra os outros. É o crime de rixa. O crime de rixa é aquele onde que todo mundo bate, todo mundo apanha, né? É aquela festa de parente, né? Festa de parentes no final de ano, né? Via de regra e resulta em rixa. Nós temos ainda os crimes crimes plurissubjetivos de condutas convergentes, onde o tipo penal surge do encontro das duas condutas. Eu tenho aqui o crime de bigamia, lá do 235 do Código Penal. O que é o crime de bigamia? É aquele cidadão que é casado que eu digo é civilmente casado, e ele vai contrair novo matrimônio civil. Perceba que eu preciso do encontro, né, dessas duas condutas para que eu tenha lá este crime. Ele vai casar com alguém que pode, inclusive, não saber que ele já é casado, mas exige essa participação, né, esse concurso de duas pessoas, aí no caso, no casamento, né. É muito importante aqui também, né, muito importante, mais um IPC, aqui para nós, né, as regras do concurso de pessoas, do artigo 29 ao 31, e aí, pessoal, artigo dado é artigo lido. Não tem como fazer uma revisão para a prova, principalmente, né? Seria aqui a falência múltipla dos órgãos, fazer uma revisão para a prova e não ler a lei seca, né? Então, do artigo 29 ao 31 do Código Penal Brasileiro, somente se aplicam aos crimes unissubjetivos. Quais são os crimes unissubjetivos? São aqueles crimes de concurso eventual. Por quê? Porque nos crimes de concurso necessário, o concurso já é uma elementar, né? Já é uma elementar do tipo penal, é uma questão de tipicidade. O que significa isso? Olha só, o que é uma elementar? Uma elementar é aquilo que, se você tirar do tipo penal, o crime deixa de existir ou acontece outro crime. Por exemplo, matar alguém. Matar é uma elementar, porque se eu tirar o matar e beijar alguém, eu não tenho homicídio. Se eu tentar matar alguém, eu não tenho homicídio. Então, a elementar, ela incide na tipicidade. O que é a tipicidade? É a conduta, é o último elemento do fato típico, né? Lá do conceito analítico de crime. Então, tipicidade é a subsunção da conduta no mundo fenomênico, no mundo real, com o que está escrito aqui no mundo das hipóteses. É esse encaixe perfeito, né? Isso é tipicidade. Então, se o concurso já é uma questão de tipicidade,
as regras do 29 ao 31, que serão aí cobrados na avaliação, não interessam para esse tipo de delito. No concurso de pessoas, eu posso ter a figura do autor, do coautor e da participação. O autor tem a autoria, o coautor a coautoria e a participação é quem de alguma forma colabora com este crime, né? E aqui eu tenho 3 teorias que se aplicam ao concurso de pessoas. Primeiro, a teoria restritiva, também chamada de objetiva, que diz que autor é somente aquele que pratica, que executa o verbo, realiza o núcleo do tipo penal. Então, se o tipo penal está escrito lá, matar alguém, na frase matar alguém, o verbo é matar. Então, quem executa o verbo é o autor. Nós temos a teoria extensiva, que também é chamada de subjetiva e unitária. Ela amplia o conceito de autor e diz que autor é todo aquele que de alguma forma colabora com o resultado criminoso. Quem de alguma maneira colabora, ele é também chamado de autor. Ah, eu emprestei a moto. Ah, eu emprestei a arma. Também é considerado lá autor. Essa teoria não distingue autor e partícipe. Todo mundo é autor. O que mata e também aquele que empresta a arma. Naturalmente não é a que é adotada pelo Brasil, né? Tem a teoria do domínio final do fato, onde diz que autor é quem tem o poder de decidir se, como e quando será praticado o crime. Se o crime vai ser praticado, quando vai ser praticado e como vai ser praticado, né? Para essa teoria do domínio final do fato, autor nem sempre é o que executa o crime, que pratica o verbo. Por exemplo, aquele chefe criminoso, o boss, né, o poderoso chefão lá da máfia, ele decide que seus homens vão matar uma pessoa. Então ele seria autor, pela teoria do domínio final do fato, né? Essa teoria só se aplica aos crimes dolosos, e ela se aplica ao Brasil, né? Não se aplica aos crimes culposos, porque no crime culposo o agente não pode decidir se, quando e como o resultado vai acontecer, né? E eu disse aqui, ó, que ela se aplica no Brasil, mas isso tem que ser lido com cuidado, né? O Luiz Flávio Gomes e o Supremo Tribunal Federal tem o STF, lógico, com julgados, e o LFG, saudoso, né, Luiz Flávio Gomes, penalista, né, brasileiro, faleceu, infelizmente. Ele defendia essa teoria do domínio final do fato, né? Mas no Brasil aqui, voltando, né? No Brasil aqui, adota-se a teoria restritiva, né? Autor, essa aqui, né? Essa aqui, ó. Autor é quem pratica o verbo, né? Quem pratica lá o núcleo do tipo penal. Então, rapidamente vamos ver aqui cada um deles, né? Coautor. Quem é o coautor? Coautor é quem atua em coautoria. É a reunião de 2 ou mais autores no mesmo crime, quando o crime tem mais de um autor. Então, 2 pessoas matam alguém, 5 pessoas praticam roubo, né? A e B desferem tiros nas vítimas, os 2 previamente ajustados executaram o núcleo do tipo penal, né? Qual que é o núcleo do tipo? Na frase, o núcleo é o verbo, né? Na frase matar alguém, o verbo é matar. O autor, se todos os autores iniciam a execução do crime ao mesmo tempo, nós teremos lá a chamada coautoria simultânea. Se um autor ingressa no crime depois já iniciada, nós temos a chamada coautoria sucessiva. Um começa a dar os golpes e o outro vem depois e passa a desferir esses golpes. Coautoria sucessiva. Todos iniciam lá ao mesmo tempo, né? Começam a desferir tiros ao mesmo tempo. Teremos lá a chamada coautoria simultânea. Com relação à participação, né? Com relação ao partícipe. Quem é o partícipe? É a pessoa que não executa a conduta típica. Ele não executa o núcleo do verbo. Ele não executa. Ele colabora de alguma forma para a ocorrência da infração. Aí veja, senhores. Aí eu falo assim,
ô Ageu, me empresta a sua moto, para eu ir lá no centro comprar pão. E ele me empresta a moto. O que eu faço? Eu vou lá no centro e mato o João. Ele colaborou comigo de alguma forma? Colaborou. O artigo 29 fala lá, né? Quem de qualquer forma colabora para o crime incide na pena do mesmo na medida de sua culpabilidade. Né? Incide na pena este combinado na medida de sua culpabilidade. Só que percebam que ele não sabia o que eu ia fazer. Ele não sabia. Agora, se eu falo assim, ó Gil, me empresta a sua moto para eu ir lá no centro matar o João, e ele fala, empresto, ele sabia. E entrou na subjetividade dele. Ele será partícipe e responderá pelo crime de homicídio, naturalmente aí na medida da sua culpabilidade. E culpabilidade nesse caso não é aquela culpabilidade lá do conceito analítico de crime. A culpabilidade é a maior ou a menor intensidade da reprovação. Por exemplo, ele me emprestou a moto, sabendo que eu ia matar alguém, eu fui lá e matei. De que forma eu matei? Eu fui lá e dei 40 golpes de faca na vítima. Qual conduta é mais reprovável? Emprestar a moto ou desferir 40 golpes de faca? Naturalmente, essa conduta, né, praticada por mim, ela é mais reprovável do ponto de vista social, jurídico, né, e a minha pena será aí diferenciada. Continuando, pessoal. Continuando, vamos lá. Existem 3 formas de participação. De 3 maneiras pode haver a participação no crime. Primeira delas, né, por induzimento. Eu crio a ideia do crime no pensamento do autor. Rapaz, você tá aí, tá sem dinheiro, ó, tem uma oportunidade aí. Mamão, só catar. Chegar lá, sair de boa, né? Você vai e cria a ideia. Segunda forma, né? Segunda forma é a instigação. O autor já tem a ideia na cabeça dele. É o funcionário público lá que está intencionando, né, subtrair um bem lá da repartição. Já tem a ideia. A ideia já existe no pensamento do autor. E vem alguém e convence-o decisivamente. Rapaz, vá lá, ninguém vai nem perceber. Tem um monte de veículo lá. Você vai tirar só uma peça. Tem um monte de material, de valores, ninguém vai nem dar conta. Essa instigação ao lado do induzimento são as chamadas participação moral. Moralmente você participa decisivamente para a prática do crime. Na sequência, nós temos aí a última forma de participação, que é a participação material. É quando fornece os meios da execução. É quando empresta o carro, é quando empresta a arma, é quando fornece a corda, né? Então, essa é a chamada participação material. A conduta do partícipe, por si só, é atípica. O partícipe precisa sempre da existência do autor. Vamos lá. Vamos comigo aqui, ó. Olhem para mim. Perceba que quem de qualquer forma, né, colabora para o crime, incide na pena este combinado na medida de sua culpabilidade. Se eu falar assim, Ageu, me empresta a sua moto para eu ir lá no centro comprar pão, e ele me empresta, e eu vou e mato alguém, não entra na subjetividade dele. Agora, se eu falar, me empresta a sua moto para eu ir lá no centro matar o Joãozinho, matar o Pedrinho, e ele me emprestar, e eu for e matar, ele vai ser partícipe do homicídio, porque ele teve aqui, ó, uma participação, acompanhem comigo, ó, material. Ele me forneceu meios de execução. Agora veja comigo aqui, ó, raciocina, ó, a conduta do partícipe por si só é atípica. Digamos que eu fale assim, Ageu, me empresta a sua moto, eu vou lá no centro matar o João. E ele me empresta, e eu vou lá no centro e compro torradas. Compro torradas e volto. Tem crime aí, senhores? Não, não tem crime. Então, o partícipe precisa sempre da existência de um autor. Se eu falar assim, ó, nós vamos fazer um roubo,
e o fulano vai ficar com o carro em tal local e ele vai sair do espaço lá com o dinheiro. E ele vai naquela manhã combinada, para o carro lá, só que nós não fazemos o roubo. Ele não praticou nenhum crime, porque parar o carro na beira da praça não é crime. Emprestar a moto não é crime, desde que a pessoa seja ali habilitada naturalmente, né? Então, tranquilo isso aqui, né? Superável, que a conduta do partícipe precisa sempre do autor, né? Precisa sempre lá do autor. Na participação existe uma hipótese de tipicidade chamada indireta, também chamada de adequação típica por subordinação, indireta ou mediata, né? Essa é a chamada acessoriedade da participação. A participação ela sempre será acessória, né? Sempre será acessória. Como o partícipe não realiza a conduta do tipo penal, a participação é um comportamento acessório que depende da existência de um autor ou coautor que realize ou execute a infração penal, né? E aí, concluindo, é impossível crime apenas com partícipe. Deve ter sempre lá o autor, né? Então, no concurso de pessoas eu posso ter um crime só com o autor, A mata B, né? E aqui eu não tenho concurso. Só com coautores. A e B mata C, aqui eu já tenho um concurso de pessoas. Autor e partícipe, né? A mata a vítima com a arma emprestada por C. Coautores e partícipe. A e B matam a vítima com armas emprestadas por C. Coautores e partícipes. A e B matam a vítima com armas emprestadas por C e D. O que eu não posso ter é um crime só com partícipes. Esse não pode acontecer. Esse não vai acontecer porque a participação ela é acessória, né? E como que vai ser punida a participação? 4 teorias, né? Teoria da acessoriedade mínima. O partícipe é punido se a conduta do autor for típica, ainda que não ilícita. Então, se tiver descrito lá como típica, mesmo que não seja ilícita, mesmo que eu tenha lá uma lei penal não incriminadora permissiva que torna aquela conduta ilícita como lícita, o partícipe vai ser punido. Eu tenho, como exemplo aqui, né, A empresta uma arma para B, agir em legítima defesa. Eu tenho a teoria da acessoriedade média, também chamada de limitada, né? O partícipe é punido se a conduta do autor é típica e ilícita, ainda que não culpável, né? E eu tenho, como exemplo aqui, o caso do induzimento de um doente mental a matar a vítima, né? Esse seria punido. Ainda assim ele seria punido. Por quê? Porque o doente mental ele não é culpável. Ele não tem lá o terceiro substrato do conceito analítico de crime, que é a culpabilidade. Essa corrente é majoritária no Brasil. Então o Brasil adota como teoria aqui para o direito penal a teoria da acessoriedade média. Né? Teoria da acessoriedade máxima, o partícipe é punido se a conduta do autor é típica, ilícita e ainda culpável. E nós temos também a hiperacessoriedade como teoria, onde o partícipe é punido se a conduta do autor for típica, ilícita, culpável e punível. Por que punível? Porque nós temos lá as causas de extinção da punibilidade, por exemplo, a morte do agente. Né? O agente morreu, e aí? O partícipe não vai ser punido porque o agente não vai ser punido. Né? Então aplica-se no Brasil aquela teoria lá da acessoriedade média. Né? Dando continuidade, falando aqui da chamada autoria imediata ou indireta, né? Que é justamente aquele que realiza o crime, sem executar a conduta típica. O crime foi realizado, mas sem executar o núcleo, né? Ou seja, realiza o crime utilizando-se de uma pessoa que age sem dolo, sem culpa e sem culpabilidade, né? Exemplo, o erro determinado por terceiro, lá no artigo 20, parágrafo 2º, né? O médico quer matar um paciente, entrega para a enfermeira uma dose de veneno, dizendo ser medicamento. A enfermeira, sem saber que é veneno, ministra a dose e o paciente vai lá e morre, né? O paciente morre.
o autor mediato é o médico. Então, tem aqui, ó, erro determinado por terceiro, artigo 20, parágrafo 2º. Autor mediato é o médico. Desculpe, o autor mediato é o médico, né? Autor mediato ou indireto, né? Ele é o médico. Nós temos a coação moral irresistível, lá do artigo 22, que ela é uma dirimente de culpabilidade. Tratamos bastante sobre isso. Trouxemos como exemplo, inclusive, o caso lá do sequestro do filho do gerente do banco, né? Em que o gerente do banco sabe o que está fazendo, porém, ele está lá sob uma coação moral irresistível, né? O coautor é o autor mediato ou indireto do crime, é aquele que coage, que vai ser o autor mediato, né? A obediência hierárquica, também no artigo 22, tratado, né? Onde o superior é o autor mediato. É claro, senhores, que se a ordem não for manifestamente, escrachadamente ilegal. Essa ordem ela deve ter aparência de legalidade. Deve ser uma ordem lá aparentemente legal, né? Aparentemente legal, senão não é o caso. Instrumento impunível, lá do artigo 62, é uma agravante, né? 62, inciso 2, o instrumento impunível é quando se usa lá um inimputável, né? Para a prática de um homicídio, por exemplo, né? Tem lá como um agravante. O Rogério Sanches Cunha aponta que alguns autores dizem que no caso do inimputável, não é partícipe sim um autor mediato. Mas defende lá essa teoria do instrumento impunível. Para ter concurso de pessoas, o que eu preciso? Quais são os requisitos? Né? Primeiramente, mais de um agente. Tem como eu ter um concurso comigo mesmo, né? Mais de um agente. Segundo, relevância causal das várias condutas. É o que eu falei. É necessário que haja nexo de causalidade entre todas as condutas e resultado. Se eu peço a moto emprestada para comprar pão e mato uma pessoa, não vai entrar na subjetividade de quem me emprestou que ele quis colaborar com esse crime. Né? Se a conduta de um agente não tiver nexo causal com o resultado, ele não é nem autor nem partícipe da infração, ele não é nada. Né? E esse é o liame subjetivo. Né? Ele deve querer, deve ter a vontade de colaborar com a conduta criminosa de outra pessoa, mesmo que a outra pessoa não saiba. Né? Mas como que eu vou colaborar sem que a pessoa não saiba? Aí a doutrina traz um exemplo aqui, né? Da diferença entre liame subjetivo, que o liame subjetivo é a vontade de colaborar, com prévio ajuste, que é a unidade de desígnios aqui. Essas duas situações aqui, elas são diferentes. Elas são diferentes. O prévio ajuste é a combinação entre os agentes para a prática do crime. O liame subjetivo é a vontade de colaborar. Perceba, senhores. Olha só. É possível que eu tenha um concurso de agentes sem o prévio ajustes. No livro do professor Rogério Sanches Cunha, ele traz esse exemplo aqui. Ó. A empregada doméstica está descontente com as condições de trabalho. Fica sabendo de um perigoso infrator ali nas imediações, onde ela trabalha. O patrão está viajando, ela está com raiva do patrão. Ela vai e deixa a porta destrancada, deixa o portão aberto. Ela facilita a prática do crime. Ela será partícipe desse crime, mesmo que quem praticou o núcleo do verbo, mesmo que quem praticou a conduta descrita, não saiba dessa circunstância. Vamos lá então, pessoal. Retornando, né? Dando continuidade aqui, eu tenho aqui ainda a chamada homogeneidade subjetiva. Homogeneidade subjetiva, só há concurso doloso em crime doloso. E só há concurso culposo em crime culposo. Se o concurso é praticado com dolo, eu tenho concurso com dolo. Se é praticado com culpa, eu tenho concurso com culpa, né? Por exemplo, aqui, no caso do médico que manda ministrar o veneno, eu não tenho concurso de pessoas, porque o médico agiu com dolo e a enfermeira agiu com culpa. Por que ela agiu com culpa? Porque ela não olhou
se aquilo lá era um medicamento mesmo, né? Como é que estava o prontuário do paciente. Ela foi lá e ministrou o remédio, né? Então, como eu não tenho dolo com dolo e culpa com culpa, eu tenho dolo do médico e culpa da enfermeira, eu não tenho concurso de pessoas, né? Não tenho concurso de pessoas, neste caso apresentado aí. Eu tenho que ter ainda identidade de infrações. Autores, coautores e partícipes respondem pelo mesmo crime, via de regra. A via de regra é que autores, coautores e partícipes respondem pelo mesmo crime. Como assim, professor? Veja só, para a doutrina moderna, a identidade de infração não é um requisito do concurso de pessoas, mas é a consequência do concurso de pessoas. Todos respondem pelo mesmo crime. E eu falei via de regra, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre a cooperação dolosamente distinta, né? Onde há um concurso de pessoas, mas respondem por crimes diferentes, em casos aqui bem específicos, né? Dentro dessas teorias aqui do concurso de pessoas. Então percebam, senhores, aqui no slide, né? As teorias do concurso de pessoas. Então eu tenho aqui a teoria monista ou unitária. Teoria monista ou unitária, ela diz o seguinte, ó: autores, coautores e partícipes respondem todos pelo mesmo crime na medida de sua culpabilidade. Há só uma espécie de infração penal para todos os agentes, né? O Código Penal brasileiro, ele no artigo 29, no caput, ele adota a teoria monista, ele adota a teoria unitária, né? O que diz lá? Né? Que quem de qualquer modo concorre para a prática do crime incide na pena este combinada na medida de sua culpabilidade. Isso quer dizer que não há um crime para autores e outro para partícipes. Autor, coautor e partícipe respondem lá pelo mesmo delito, né? A culpabilidade no sentido de menor, né, ou maior, menor ou maior, maior ou menor colaboração do crime, e não no sentido de terceiro substrato do crime, essa culpabilidade que fala aqui, né? Isso quer dizer que o crime é o mesmo, mas a pena não é necessariamente a mesma. Naturalmente que se eu vou lá e desfiro os golpes de faca, a minha pena vai ser maior do que o agente que me prestou a moto para comprar o pão lá na padaria, né? E para praticar o homicídio. Tem ainda a teoria pluralista, ou pluralística, que ela diz o seguinte, ó: por essa teoria os agentes respondem por crimes diferentes. Olha só, nós falamos que autores, coautores e partícipes respondem pelo mesmo crime via de regra. Se eu tenho regra, eu tenho uma exceção. E a exceção é justamente a teoria pluralística e também chamada pluralista. Por essa exceção, pode ser que autores e coautores e partícipes respondam por autores e partícipes respondam por crimes diferentes, né? Olha só, um particular oferece propina para um funcionário público e este aceita. São dois crimes aqui. Eu tenho a corrupção passiva do particular e a corrupção ativa, ativa do particular e passiva do funcionário que recebeu, né? Um está no artigo 317, outro está no artigo 333. São crimes diferentes. Essas exceções são chamadas pela doutrina aí de exceções pluralísticas da teoria monista. Nós temos aqui a chamada participação de menor importância, no artigo 29, parágrafo 1º, né? É uma causa geral de diminuição de pena, será considerado na terceira fase da aplicação da pena, lá no artigo 68, né? Artigo 68, quando se trata lá do critério trifásico de Nelson Hungria, é apresentado lá, na terceira fase da aplicação da pena, as causas de aumento e as causas de diminuição, né? Esse artigo só se aplica ao partícipe, não se aplicam a autores e coautores. E aqui nós temos a exceção, né? Uma exceção também, que é a chamada cooperação dolosamente distinta. Olha só, gente. Olha só.
lá nós temos um combinado, né? Sei que alguém vai viajar e a casa vai ficar sozinha, o apartamento vai ficar sozinho, e eu faço um combinado com duas pessoas. Ó, você, fulano, vai ficar aqui na frente da casa, encostado aqui num poste, fumando um cigarro lá, com o celular na mão. Se você vê alguém chegando, se você vê a polícia chegando, você liga e nós vamos sair, nós vamos fugir. E eu e o outro comparsa vamos entrar na casa, porque não tem ninguém, nós vamos furtar lá joias, euros, né, dólares que tem nessa casa aí de alto padrão. Nós combinamos o quê? Qual é a nossa unidade de desígnios? Qual que é o nosso ajuste prévio? Cometer um furto. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Em que pese lá, seja qualificado pelo rompimento do obstáculo, né? Talvez à noite, mas furto. E aí, eu e meu comparsa entramos na casa e nós encontramos um morador que não deveria estar lá. Um senhor, né, o avô lá da casa, não estava bem, não viajou, nós o encontramos. O que nós fazemos? Vamos até a cozinha, pegamos uma faca e matamos ele e depois roubamos. Neste caso, senhores, como nós matamos para praticar a subtração dos bens, nós saímos do artigo 155 e entramos lá no artigo 157, no parágrafo 3º, que trata do latrocínio. Veja que o furto, se simples, a pena dele é de 1 a 4 anos e multa. O latrocínio começa a falar em pena com 20 anos. 20 anos de reclusão. Mas nós matamos o cara. Temos que ser punido. E quem estava lá pro lado de fora, que só combinou o furto, também vai responder por latrocínio? Olha só o problema, né? Então, como que a doutrina resolve isso, né? Se os agentes ajustaram a prática de um crime menos grave, e no momento da execução um deles, né, um dos agentes, resolve por sua conta e risco, resolve cometer um crime que é mais grave do que foi o combinado, ou ainda um crime que não foi combinado, ninguém falou nada de matar ninguém não. A situação jurídica daquele que combinou o crime menos grave é resolvida pelo artigo 29, parágrafo 2º, da seguinte forma, né? Na cooperação dolosamente distinta, o agente que combinou o crime menos grave responderá pelo crime menos grave ou responderá pelo crime menos grave com a pena aumentada até a metade se o crime mais grave era previsível, ou seja, a menina que ficou lá para lá de fora vai responder pelo furto e não pelo latrocínio. Se acaso fosse previsível que tivesse alguém lá, a pena ainda pode ser aumentada até a metade, mas jamais ela vai responder, jamais, nenhuma hipótese, ela vai responder, tá aqui, né, pelo crime mais grave, pelo crime mais grave. Um outro exemplo aqui, ó, A e B combinam de furtar, acho que esse aqui é o exemplo, né, roubo e estupro a moradora, né, A e B combinam de furtar uma casa, onde os moradores estão ausentes, A fica do lado de fora, como olheiro, B entra para furtar, se depara com uma inesperada moradora. B apanha uma faca, ameaça, rouba e estupra a moradora, né? B responde por roubo mais estupro e A responde por furto se o roubo e o estupro não eram previsíveis. E se eram previsíveis, terá a pena aumentada até a metade ali, né? Agora, A poderá responder pelos artigos 157 e 213 apenas se assumir o risco de participar dos crimes mais graves. Como que se assume o risco, gente? Nós vimos lá, na teoria do crime, que o artigo 18, ele fala assim, ó, disse o crime, né? Disse o crime. Inciso 1, doloso. E tenho duas espécies de dolo. Eu tenho o dolo direto, quando a gente quis o resultado, e eu tenho o dolo eventual, quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Então veja só o que diz aqui, ó. Apenas se assumiu o risco de participar desses crimes mais graves. Como que eu tenho um exemplo aqui de assumir o risco? Olha só que interessante, ó. 5 pessoas participam de um roubo com uma arma de fogo. Um deles desnecessariamente atira e mata a vítima. Neste caso, todos responderão pelo latrocínio, pois os demais assumiram o risco do resultado.
quando foi fazer o roubo com uma arma, ainda que só um deles estava com a arma, ainda que ninguém combinou que ia empregar a arma, os demais assumiram o risco do resultado. Então, em um exemplo, né, em um caso concreto, todos responderiam pelo latrocínio, diferente lá da cooperação dolosamente distinta, onde não assumiu o risco e não entrou na subjetividade daquela pessoa que ficou por lá de fora só como olheira, né? Só como olheira. Já partindo aqui para nós finalizarmos, né, a nossa aula, vamos falar sobre a comunicabilidade das elementares e das circunstâncias. As elementares, como dito, né, tratam-se de elementos, são dados essenciais do tipo penal, ou seja, quando você tira uma elementar, desaparece o crime ou acontece outro crime. Por sua vez, as circunstâncias, né, é o que está em volta, circundário, né, são dados agregados ao tipo penal que influenciam a pena. Se a circunstância desaparecer, o crime, consequentemente, também desaparece. O crime permanece, né? O crime desaparece na elementar. Se a circunstância desaparecer, o crime permanece, havendo apenas uma mudança na pena. Então, eu tenho, no exemplo aqui, ó, matar alguém. Matar alguém. 121 do CP. Pena, 6 a 20 anos. Este aqui é o preceito primário. Por quê? Porque ele descreve a conduta. Este aqui é o preceito secundário. Por quê? Porque ele comina a pena. As elementares incidem no preceito primário. As elementares incidem no tipo penal. E as circunstâncias incidem aqui, ó, incidem na pena. Então, a circunstância vai mudar a pena. Se matar com emprego de veneno, deixa de ser de 6 a 20 e passa a ser de 12 a 30. A pena em abstrato do preceito secundário, porque deixa de ser um homicídio simples e passa a ser um homicídio qualificado. As elementares podem ser objetivas, são as que se referem aos meios ou modos de execução do crime. Podem ser subjetivas, são as que se referem aos motivos do crime ou as que se referem às condições pessoais do agente. As circunstâncias são as qualificadoras, causas de aumento ou diminuição de pena, e as agravantes e atenuantes genéricas, né? Podem ser também objetivas, que se referem aos meios e modos de execução, e subjetivas, que se referem aos motivos, né? O Código Penal diz que as elementares, sejam objetivas ou subjetivas, sempre se comunicam. Então, eu tenho um concurso de pessoas. E o que é uma elementar? É aquilo que, se eu tirar, o crime deixa de existir. Então, matar alguém, matar é elementar. Seja subjetiva ou objetiva, vai se comunicar. Todos aqueles envolvidos no crime, né? Autor e partícipe, vai responder por homicídio. Circunstâncias comunicam-se as objetivas, desde que, por sua vez, né? Desde que ingressem no dolo do outro agente. As subjetivas jamais se comunicam. Olha só, gente, exemplo de circunstância. Eu combino lá com o meu comparsa de matar alguém. E nós vamos matar com o emprego de veneno. Vamos matar com emprego de veneno. De que maneira? Nós vamos convidar essa pessoa para jantar e vamos colocar veneno na comida. Veja que há um liame subjetivo. Ambos combinaram de matá-lo com emprego de veneno. Agora, digamos que eu combino com o meu parceiro de matar alguém. Mas nós não falamos como que nós vamos matar. Trazer ele, eu vou lá e vou matar ele com tiros. E esse meu parceiro vai lá e coloca veneno para ele. Ele morre envenenado. Veja que, se no primeiro caso, eu e o meu comparsa vamos responder por homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Já no segundo caso, ele vai responder por homicídio qualificado pelo emprego de veneno, 12 a 30 anos, e eu vou responder por homicídio simples, 6 a 20 anos de reclusão.
Dando continuidade aqui, já finalizando, né? Nós temos aqui o exemplo do funcionário público, né? Funcionário público, auxiliado por um particular, se apropria de dinheiro público que está na posse do funcionário em razão da função. Temos aqui o crime de peculato. Condição pessoal de funcionário público é uma elementar subjetiva e comunica-se ao particular. O particular também vai responder por peculato. Então, o peculato é um crime que só pode ser praticado por funcionário público. Mas, se um particular me ajuda, é partícipe desse crime, né, ou está em concurso comigo como coautor, essa circunstância vai se comunicar e ele vai responder também pelo crime de peculato. Aqui o exemplo do envenenamento, né? A e B combinam de envenenar C, nós trouxemos, né? Em sua conclusão, vocês podem aí depois dar uma lida com mais tranquilidade, né? Já falamos sobre isso. Vamos avançar um pouco aqui, mais um exemplo, né? Mais um outro exemplo, podem ler aqui, são vários, né? Para você espancar qualquer tipo de dúvida. Casos de impunibilidade, né? Artigo 31. Às vezes eu posso ter, senhores, às vezes eu posso ter a intenção de praticar um crime, mas não ser punido. Para que um crime seja praticado, necessariamente, deve ser percorrido um caminho. Há um caminho. São partes, né, que são ali, que fazem parte desse delito em via de regra, né? E às vezes, esse caminho não é percorrido na totalidade e não há punição. Isso é chamado de caminho do crime. Isso é chamado de iter criminis. Iter criminis, que está lá descrito no artigo 31 do Código Penal, né? Então, a primeira coisa que acontece quando alguém quer praticar um crime é a cogitação. O que é a cogitação? É criar a ideia na cabeça. A ideia é gerada na mente daquela pessoa. Ele cogitou, né? Ele gerou na cabeça dele aquela ideia. Depois ele vai se preparar. É a preparação. Eu quero matar o Ageu, né? O que eu faço? Gero a ideia na minha cabeça. Depois eu vou me preparar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou deixar a faca, né? Vou deixar lá a arma. Eu vou, né, me preparar para executar aqui o auxiliar da aula, né? Inclusive, se tiver nota baixa, a culpa é dele, né? A culpa é do auxiliar. Via de regra, senhores, cogitação e preparação não são puníveis. Não são puníveis. Via de regra. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso caminho, né? Preparação, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a execução. O delito passa a ser punido, via de regra, iniciada a execução. Por quê? Porque quando se inicia a execução, eu tenho quatro possibilidades. A saber, né? Primeira, o crime se consuma. Está lá, né? Artigo 14, CPB, inciso 1. Considera-se consumado o crime quando estão presentes todos os elementos de sua definição legal. Mas pode ser que, iniciada a execução, o agente não consuma o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Ele desfere os tiros e erra. A polícia chega, alguém impede. Então eu tenho o artigo 14, inciso 2, que trata da tentativa. Artigo 14, inciso 2. Disse o crime tentado quando não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eu posso ter ainda o artigo 15, primeira parte, onde
inicia-se a execução, mas o autor não esgotou os meios de execução, ainda pode esgotar, mas ele desiste. E desiste voluntariamente. Isso aqui se chama desistência. Desistência voluntária. Dá um exemplo aqui. Eu vou lá, tenho 6 munições no meu revólver, desfiro 3 tiros no Ageu, o Ageu cai, pum, cai lá esticado, né? Aí eu chego perto dele, ainda tenho mais 3 para executar, aí ele me olha com aquela cara assim, ó, do gato de botas, né? Eu fico com dó e não executo ele. E essa desistência, ela pode ser sugerida, ela não pode ser forçada, porque eu teria tentativa. Mas alguém pode falar assim, ei, não mata ele não e tal, né? Tá só ali o chassi de grilo, né? Não mate ele. Beleza, né? Desistir voluntariamente. Qual que é a consequência da desistência voluntária? Lógico, se o crime não se consumar, né? Se ele não morrer. Só responde até os atos ali praticados. Neste caso, responderia ali pela lesão corporal. E eu tenho aqui ainda, vou trocar a cor aqui para ficar melhor, tenho aqui ainda a chamada, o chamado arrependimento eficaz, que é o artigo 15, inciso 2. Arrependimento eficaz. É lógico que o arrependimento tem que ser eficaz, porque se eu me arrepender, mas o cara morreu, já era, né? Vai responder pelo crime. Vou lá, dou os tiros no Ageu, esgoto os meios de execução, dou 6 tiros, erro 3, acerto 3, aí olho e falo, puta, fiz merda. Quem que vai editar os vídeos agora? Fudeu, né? Pego ele, socorro para o hospital, ele não morre. Socorro para o hospital, ele não morre. Estou lá diante da desistência voluntária, do arrependimento eficaz. Que também, a exemplo da desistência voluntária, pode ser ali sugerido, né? Pode ser sugerido, não necessariamente precisa ser da mente do agente, né? Então está aqui o artigo 31, ó. O ajuste, a determinação, a instigação, o auxílio não são puníveis. Não são puníveis se o crime não chega ao menos a ser tentado, porque se não houve pelo menos a tentativa, o intercrimes não passou da fase da preparação. E lembra que eu falei aqui atrás, ó, que a regra. Existem alguns crimes, por exemplo, a organização criminosa, por exemplo, o artigo 35 da lei de drogas, em que a simples preparação ela é punível, né? Mas é a exceção. É a exceção. Né? Aqui não é nem a regra. Deixa eu trocar aqui. A regra é essa. E eu tenho aqui a exceção. Né? Eu tenho a exceção à regra, que é quando a mera preparação ela já é punível. Né? Ela já é punível. Então, senhores, não há dia fácil. Né? O último foi ontem. Fiquem todos aí na paz, né? Esse aqui é a nossa revisão. Obrigado aí pela paciência, né? Que vocês possam utilizar essa ferramenta agora com uma forma mais profissional, né? Estamos tentando aí melhorar cada dia mais, que você possa utilizar aí essa ferramenta oferecida como meio de aperfeiçoar o seu caminhar no aprendizado. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos e até a próxima. Uma boa prova a todos.